Olá, gente, tudo bem com vocês? Vanessa Rudnick passando aqui para o nosso 5º episódio da websérie Inclusão. A gente vem recebendo muito comentário, muita ajuda, muito pedido de ajuda, muitas situações contextualizadas dos profissionais e professores que estão e que trabalham com inclusão na prática e que fazem um movimento todos os dias para tentar ao máximo incluir aquela criança que precisa de um apoio diferenciado. Então, muito obrigada, essa web assim, foi muito show, agradeço cada um de vocês e continuem com a gente nas nossas redes sociais. Então vamos lá tirar as dúvidas e os comentários? Gente, primeiro quero falar para vocês que conversando com professores da escola e com uma professora em específico, né, e a gente já vinha conversando sobre inclusão, sobre a dificuldade mesmo do dia a dia de fazer, porque a gente sabe que numa sala de 20, 30 alunos é difícil você trabalhar um material diferenciado específico. E aí, ela me falou o seguinte, sabe, Vanessa, ela falou, tem momentos que às vezes, né, a gente precisa parar e observar mais do que ficar fazendo, modificando e criando e transformando. Às vezes a criança precisa que você olhe para ela, que você observe ela primeiro, por às vezes um longo tempo, porque a necessidade dela muitas vezes não está só na ação, né? Está na forma como ela senta, na forma como ela pega o material, na forma como ela se organiza como pessoa. Tem criança que não tem identidade própria, né? Que a gente sabe que vive na sombra às vezes de outras crianças. Então, como que a gente vai trabalhar o processo de inclusão com crianças que nem elas se percebem, né, nesse processo? Falei, realmente, prof, tem toda a razão. Foi muito rico esse comentário que ela trouxe. Isso foi uma conversa pessoal que eu tive. E o que eu quero dizer para vocês, gente, é que esses comentários, mesmo dizendo assim, Vanessa, eu acho que você poderia ter falado isso, acho que inclua isso na próxima vez, acho que é legal. Não tem problema, gente, tá? A gente tá aqui para aprender juntos, então não tem problema nenhum, podem me mandar o que for necessário. Aí teve uma outra pessoa que também trabalha em escola, ela ainda está estagiando, mas ela assim, é de uma dimensão muito grande de experiência já, porque ela está estagiando, mas ela já passou por outros estágios e outras escolas. O que ela tem como dúvida? Ela colocou o seguinte, que como é possível muitas vezes a criança chega lá no 6º, 7º ano sem ter adquirido os conceitos básicos, né, de leitura, de escrita, de interpretação de textos pequenos, e que isso nunca foi visto, nunca foi feito um trabalho de inclusão. Como é que insere agora, né? Se essa prática nunca aconteceu. Gente, essa prática não acontece mesmo, às vezes passa despercebido por anos, né? Essa pergunta eu também me faço, como é que a criança me chega no 6º, 7º ano sem ler, sem escrever? Mas nós temos que pensar no que já foi oferecido para ela, dentro das possibilidades que ela também deu. Às vezes a criança ela faz um movimento de reclusa, ela não aceita ajuda, ela fica mais estagnada, ela não quer fazer o movimento de pedir, ela não pede, ela não manifesta. E às vezes numa turma de 20, 30 alunos, essa criança não incomoda, enfim, vai passando despercebido. É horrível, claro que é, mas não é um momento de ficar se culpando, gente. Esse movimento não é o correto. Por quê? Porque quando a gente fica na culpabilização, a gente não consegue enxergar o que a gente pode fazer. Então, assim, infelizmente aconteceu, mas vamos fazer o processo de inclusão agora. Se não foi feito, vamos fazer de que forma? Conhecendo a necessidade dela, ela já é maior, então assim, é mais fácil porque ela tem um repertório um pouquinho melhor, ela já tem um vocabulário maior, então conversa bastante, vê quais são os interesses, que linha de raciocínio que ela está seguindo, realmente por quê, e você vai começar a entender o porquê que às vezes isso não aconteceu anteriormente, tá? Mas não dá para deixar de fazer porque já está no 7º, 8º ano, de forma alguma, né? O outro comentário da professora não é uma dúvida, é um comentário. Ela colocou o seguinte, que agora, né, nós estamos ouvindo falar muito de inclusão,
mas que na prática os professores deveriam ter aulas na prática. Como é que eu preparo uma aula, como é que eu faço para incluir? Achei a ideia dela ótima. E a minha resposta para ela foi a mesma que eu dou para vocês, gente, tá? Nós teremos um curso de inclusão na prática, ele será disponibilizado para vocês com duas possibilidades, presencial e online. Ele vai ser divulgado agora em março, com datas, né? Tudo certinho com os dados para vocês, e aí sim a gente vai fazer a inclusão acontecer na prática num curso. Porque aqui as nossas webs, elas são rápidas, né? Alguns minutos de vídeo, eu sei que não tem como a gente fazer tudo e passar tudo numa web, mas no curso isso vai acontecer. Então, te convido a participar e fica de olho que agora em março a gente já vai divulgar. E uma outra dúvida de um professor, com quantos anos a gente já pode perceber na educação infantil que aquela criança precisa da inclusão? Isso a gente já respondeu nas webs anteriores, onde a gente pontuou a seguinte situação. Toda vez que aquela criança te causar alguma estranheza na aprendizagem, de comportamento, que você perceba que para aquela faixa etária, alguns domínios e habilidades ela não dá conta de adquirir, seja por dificuldade, seja por coordenação motora, seja por questão cognitiva, seja por falta de estímulo, enfim, é melhor começar a atender ela com uma adaptação específica, né? E mostrar para ela visualmente, porque nessa idade a criança aprende muito visualmente, outros caminhos. Se mesmo mostrando outros caminhos ela não atenda, é interessante mandar para uma avaliação, porque aí a gente vai ter certeza, e aquilo que eu já disse, vamos pecar por excesso, né? A gente vai ter certeza do que exatamente a criança precisa e que linha a gente pode seguir. Aí tem outros comentários que foi muito boa, né, que esse tema é muito interessante, que a gente ainda vai ouvir falar muito de inclusão. Por quê? Porque a gente está vendo cada vez mais crianças, né, chegarem nesse processo singular da aprendizagem, porque a aprendizagem, ela acontece com todos, gente, ela acontece com todos, tá? De maneiras diferenciadas, em ritmos diferenciados, mas ela acontece com todos, desde que a gente aprenda que isso acontece num movimento muito singular, muito específico, cada um da sua forma, mas ela acontece sim. Por isso a inclusão é para todos e é com todos, é importante a gente não esquecer disso. Aí teve vários comentários, né, elogios, enfim, teve várias considerações em relação ao quarto episódio, onde a gente deu algumas dicas de como trabalhar em sala de aula, com a questão das fitas, com a questão da adaptação de avaliação, de prova oral. Então, assim, muito comentário legal. Dúvidas em específico foram mais ou menos essas que eu comentei com vocês. E a última dúvida que eu achei bem interessante foi: até quantos anos a gente pode fazer inclusão? Sempre. Uma vida. A gente faz até hoje. Hoje nós atendemos os nossos queridos idosos aqui em clínica, por exemplo, de 63, 64 anos, né? E a gente faz inclusão. Por quê? Porque eles precisam começar a ser inclusos na família, na escola e na sociedade. Então, hoje, por exemplo, nós atendemos pessoas com 60, 63, 64 anos que falam que todo o processo de vida escolar foi muito triste, foi muito frustrante, porque não foram inclusos no processo. Eles nunca tinham grupos para fazer atividade, eles sempre ficaram de fora. Quando o professor falava podem sentar em duplas, aquilo arrepiava, porque não tem dupla para sentar. Ninguém queria sentar. E hoje, com a tomada de consciência na idade, né, na maturação cerebral, com a maturidade, eles entendem que não foi feito o processo de inclusão e sofrem muito, porque isso vai gerando traumas. Então, até no movimento social hoje, existe esse medo de não ser incluso, de entrar num ônibus, por exemplo, e ser olhado de maneira diferenciada, ser excluído de uma conversa, não poder participar de determinadas situações por não entender aquele contexto. Tudo isso eles veem hoje, eles dão conta de verbalizar, mas foi um movimento histórico na escola que infelizmente foi triste, né? Ou por desconhecimento, ou por falta de interesse, ou por falta de orientação, e porque antigamente não se falava nisso, né, gente? Então, não dá e a gente nem tem que comparar, mas é um alerta para que a gente não faça isso novamente, tá bom, gente? Foi um imenso prazer participar com vocês dessa web, muito gratificante, eu amei falar desse tema. Assim, não vou mentir para vocês, tá? Tem muita coisa para falar sobre inclusão que a gente não falou, porque é só uma web.
Então, fique atento que vem aí o nosso curso. Um beijo grande e até a nossa próxima web, que já já vou lançar o tema para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.